Boa tarde, esta é a 16ª aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Uma observação importante sobre o andamento do semestre é que nós não tivemos aula na última quarta-feira, porque eu tive a tarde toda numa banca de defesa de dissertação de mestrado e depois nos dias subsequentes com outros compromissos com o departamento, reunião de departamento, com pós-graduação, aulas de pós-graduação e pareceres devidos ao CNPq, que eu só terminei no fim de semana, na verdade. Mas nós estamos adiantados no programa do semestre, de maneira que isso não é problema. Bom, nós tínhamos chegado até a ideia de espécies de gente. Eu introduzi, na última aula que nós tivemos, o nominalismo dinâmico de Ian Hacking. Um caminho que eu podia ter seguido alternativo, que seria muito mais complicado, seria apresentar primeiro as ideias de Michel Foucault, que historicamente precedem. São livros publicados nos anos 60, 70, que trouxeram à baila o nominalismo de Foucault sobre espécies de gente. Assim, na história da loucura na Idade Clássica, Foucault sustentou que até o século XIX absolutamente não houve em parte alguma na história da humanidade doentes mentais. O que não quer dizer que não tenha havido loucos. O livro se chama justamente História da Loucura. Mas a loucura não era um fenômeno clínico. Não era objeto de investigação médica. Tá? A loucura era um fenômeno que era objeto de interesse jurídico, legal, né, filosófico, mas não clínico. E foi o surgimento do hospital psiquiátrico que tornou possível, pela primeira vez, observar os fenômenos do transtorno mental como psicopatologia. Aí tornou possível o surgimento. Surge graças ao surgimento dessa instituição, que é o hospital, que mais tarde se especializa em hospital psiquiátrico. No início, simplesmente, que nós temos a ideia de um hospital, que torna possível a observação clínica do transtorno mental. E aí surgem as categorias da doença mental, da patologia mental. Dito isso, não há doentes mentais? Sim. Agora há. Desde o século XIX para cá há. Mas Foucault era categórico, antes não havia. Havia loucura, não doença mental. Da mesma maneira, na história da sexualidade, Foucault sustentou que até o século XIX, também o século XIX aí, é o divisor de águas, não havia homossexuais. A propósito, também não havia heterossexuais. Também não havia sádicos, ou masoquistas, ou fetichistas, e assim por diante. O que não quer dizer que a humanidade não tenha praticado toda uma variedade de formas de atividade sexual. O que você não tem é a espécie de indivíduo cuja identidade se define pela sua orientação sexual. Que é capaz de responder a pergunta quem sou eu, respondendo ainda que seja só para si mesmo, eu sou um perverso, eu sou um fetichista, eu sou um homossexual e assim por diante. De lá para cá, bem, nós temos essas categorias que se tornam reais. A gente não precisa esperar o dia do orgulho gay para ter certeza de que hoje há homossexuais. Isso é, pessoas cuja identidade pessoal se define pela sua orientação sexual. Isto é o que Hacking chama o efeito circular das espécies de gente, the looping effect of humankinds. É que pessoas, ao contrário de outras espécies de entidades que podem ser objeto de classificação e de categorização no discurso científico, reagem e podem reagir ao fato de serem classificadas. E podem seja rejeitar, seja aceitar a taxonomia que lhes é imposta, a classificação que lhes é feita. Quando a cristalografia
classifica variedades de cristal. Nenhum cristal toma conhecimento disso. Mas quando os seres humanos são classificados em protestantes, católicos, judeus, islâmicos, as pessoas podem olhar para isso aí e dizer, bom, eu sou ou não sou dessa categoria. Tá? A origem do interesse de hacking pelas espécies de gente está nas investigações dele em filosofia da ciência. Hacking é um especialista, a maior autoridade filosófica provavelmente nos nossos dias, na história da probabilidade da estatística. Ele tem 2 livros que são fundamentais, The Emergence of Probability, publicado em 1975, e The Taming of Chance, publicado em 1990. Um é a história da probabilidade, outro é a história da estatística. E o que as investigações históricas de hacking trouxeram à tona foi o fenômeno que ele batizou de a avalanche dos números impressos. Isso é a proliferação de estatísticas de censos populacionais na Europa a partir do século XVIII. O fenômeno que tem a ver essencialmente com a descoberta pelas administrações públicas na Europa, como na América também, do interesse para as políticas públicas, políticas governamentais, dos censos populacionais. Conhecer a população que está sendo governada é um instrumento fundamental das técnicas de governo. E para esse propósito servem os censos populacionais. Mas para fazer censo, para recensear a população tem que ser classificada em categorias. Por exemplo, como eu mencionei, confissão religiosa, católicos, protestantes, judeus, islâmicos, agnósticos, ateus, etc, budistas. Pessoas são classificadas de acordo com a orientação sexual, são classificadas de acordo com a orientação política, voto na esquerda, na direita, na extrema esquerda, no centro, e para isso é preciso categorizar, classificar. E essas categorias podem pegar ou não pegar, na medida em que as pessoas classificadas se reconheçam ou não como pertencendo a essas categorias. Sim, eu sou um desses. Então, a avalanche dos números impressos é a origem de uma enorme variedade de espécies de gente a partir do século XVIII. Hacking explica no artigo Making Up People, de 1986, veja o título, Making Up People, manufaturando gente. É o estudo o mais árido dos assuntos, as estatísticas oficiais do século XIX. Elas cobrem, por certo, agricultura, educação, nascimentos e poder militar, mas um traço particularmente notável da avalanche de números que começa por volta de 1820 é que ela é obcecada com a analise moral, a saber, as estatísticas do desvio. É a análise numérica do suicídio, da prostituição, da embriaguez, da vagabundagem, da loucura do crime, Les Misérables. No mesmo artigo ele diz, a contagem engendrou suas próprias subdivisões e remanejos. Encontramos classificações para mais de 4.000 diferentes motivos entrecusados para o homicídio. 4.000. E solicitações de que a polícia classifique cada indivíduo, cada suicídio individual, em uma de 21 categorias diferentes. 21 categorias de suicídio. Não creio que os motivos para essas espécies de suicídio existiam até que a prática de contá-los veio a existir. E no mesmo artigo ainda, Hacking escreve, novos nichos foram criados nos quais encaixar e enumerar pessoas. Mesmo os censos nacionais ou provinciais mostram, surpreendentemente, que as categorias em que as pessoas são encaixadas mudam a cada 10 anos. A mudança social cria novas categorias de pessoas, mas a contagem não é mero informe de desenvolvimento. Elaboradamente, até mesmo filantropicamente, ela cria novas maneiras para as pessoas serem. Assim, por exemplo, Hacking estudou no seu livro
Rewriting the Soul, Reescrevendo a Alma, Personalidade Múltipla e as Ciências da Memória, do qual existe uma tradução no Brasil, o surgimento do fenômeno da personalidade múltipla. Temos uma olhada nisso na próxima aula. Né? Os casos clínicos clássicos que fixaram a categoria nosográfica, psicopatológica de personalidade múltipla, que compreendiam Mary Reynolds, Felidae X. Como antes da personalidade múltipla, a gente tem fenômenos aparentados, mas que não são categorias psiquiátricas, como a possessão demoníaca ou a mediunidade. E Haeckel diz, olha, eu não estou criando, inventando esse fenômeno da criação de espécies humanas. Ele se refere, por exemplo, ao livro de Christopher Plummer, publicado em 1981, Christopher, não sei, mas Plummer em todo caso, The Making of the Modern Homosexual, a fabricação do homossexual moderno, que por sua vez é uma aplicação sistemática de uma teoria introduzida por Mary McIntosh no artigo de 1968, O Papel Homossexual, The Homosexual Role. Artigos como o de Mary McIntosh foram publicados em revistas de antropologia e ciências sociais que deram vazão à assim chamada teoria da rotulação, labeling theory, a ideia de que certas categorias de pessoas são constituídas pelo fenômeno social da rotulação. A gente rotula e agora o cara passa a pertencer a essa categoria. No fundo, nós temos aqui uma forma do debate clássico que vem lá da Idade Média entre nominalismo e realismo. E nós vimos lá atrás como a contribuição de Goodman a esse debate é ter formulado uma forma particularmente radical e, no entanto, muito rigorosamente articulada de nominalismo acerca de espécies. O que Haeckel faz é rejeitar o nominalismo com relação a espécies de minerais, de vegetais, de animais não humanos, mas aceitar o nominalismo para as espécies humanas. Aqui você pode ter o que Haeckel chama nominalismo dinâmico. Uma classe, uma espécie que é, ou na origem, meramente nominal, se torna real na medida em que o sujeito classificado se reconhece como sendo dessa categoria. Uma espécie de efeito circular que não existe no mundo não humano. Tá? E é assim que, num sentido preciso, o arraigamento de um predicado é o arraigamento da sua extensão. É o arraigamento da classe, da espécie de coisas que são discriminadas por esse predicado. O que torna a vida humana particularmente apropriada para a ocorrência, a verificação desse fenômeno? O fato de que toda a ação humana, como Elizabeth Anscombe expôs no seu livro clássico de 1957, Intention, toda a ação intencional é a ação sob uma descrição. Isso é, uma ação humana, de fato, ela só é intencional ou não intencional sob alguma das suas descrições possíveis. Como eu dizia na aula passada, tome-se o caso de Édipo. Édipo casou com a rainha de Tebas. Isso é algo que Édipo fez intencionalmente. Mas Édipo casou com sua mãe. Isto é algo que Édipo fez não intencionalmente. Temos aqui uma ação intencional e temos uma ação não intencional, mas não são duas ações. Casar com a rainha de Tebas e casar com sua mãe são a mesma ação que Édipo realizou. Por quê? Porque a rainha de Tebas é a sua mãe, a saber, Jocasta. A mesma ação é, sob a descrição, casar com a rainha de Tebas intencional,
sob a descrição casar com sua mãe, ação não intencional. O que a ação em si mesma é? Nem uma coisa nem outra. A intencionalidade da ação é sempre relativa à sua descrição. E está a chave para entender as qualificações, uma das qualificações que Aristóteles introduz na formulação clássica do princípio de não contradição. A formulação clássica de Aristóteles diz: nada é e não é ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Nada é e não é ao mesmo tempo. O tomate pode ser verde hoje e maduro amanhã, tá? Sem contradição. Mas também sob o mesmo aspecto. Isso é, está tomado de uma certa perspectiva e de uma certa outra. A ação é intencional e é não intencional sob aspectos diferentes, isso é, sob descrições diferentes. No artigo que eu quero comentar um pouco mais na aula de hoje, em 1992, a Haken contribuiu para um volume em homenagem a Nelson Goodman, um volume de estudos sobre Goodman, que, salvo erro, nós temos na biblioteca do Instituto, que é How Classification Works, Nelson Goodman Among the Social Sciences. A Haken contribuiu para esse volume com um alentado estudo de quase 100 páginas, intitulado World Making by Kind Making, Child Abuse as an Example. Fazendo mundos ao fazer espécies, o abuso de crianças como um exemplo. É um artigo que conta uma história, a história do surgimento da categoria do abuso de crianças, dessa espécie de ação e da espécie de pessoa que se caracteriza por estar inclinada à realização dessa espécie de ação. Isso é o abusador de crianças. E quem escreve nesse artigo aí é bastante trivial. Apenas pessoas podem compreender do que são chamadas e como são descritas. De modo que apenas pessoas podem reagir a serem nomeadas e descritas do modo como são. Mas torna-se uma diferença importante entre espécies quando nos damos conta de que entidades, as pessoas e suas ações de uma espécie, podem mudar em resposta a serem assim agrupadas. Que desse modo o mundo muda e assim nossa própria caracterização do grupo deve ser revisada. É dessa maneira que espécies humanas têm feedback, dão retorno. Um efeito circular desconhecido no mundo não humano. Em Making a People, de 1986, Haken dizia: o que é curioso acerca da ação humana é que, em larga medida, o que eu estou deliberadamente fazendo depende das possibilidades de descrição. Repetindo, isso é uma inferência tautológica do que é agora um lugar comum filosófico, que todos os atos intencionais são atos sob uma descrição. Assim, se novos modos de descrição surgem, novas possibilidades de ação surgem em consequência. E lá no livro sobre a história do transtorno de personalidade múltipla, Rewriting the Soul, que é de 1995, o Haken diz: se uma descrição não existia ou não estava disponível em uma época precedente, então aquela época não se podia agir intencionalmente sobre aquela descrição. Só mais tarde tornou-se verdadeiro que aquela época foi realizada uma ação sob aquela descrição. E a descrição aplicada retroativamente modifica o conteúdo da resposta à pergunta o que aconteceu. Assim, por exemplo, um desertor por objeção de consciência da Primeira Guerra Mundial pode ser mais tarde diagnosticado como portador de transtorno de esgotamento pós-traumático. Nesse caso, a ação que esse sujeito realizou é esvaziada do seu conteúdo moral e político. E o comportamento do agente que
que o agente descrevia para si próprio e para outros como objeção de consciência é tratado agora como um fenômeno psicopatológico, o transtorno de esgotamento pós-traumático. O que explica a motivação do capítulo mais discutido e mais polêmico do livro de Hacking, Reescrevendo a Alma, capítulo intitulado Uma Indeterminação no Passado, que Hacking introduz dizendo: não vou abordar esse tópico banal, a indeterminação da memória. Falo de uma indeterminação acerca do que as pessoas de fato fizeram, não o que lembramos delas fazendo. Falo de uma indeterminação acerca de ações passadas, em que há algo acerca de nossas ações, não de nossas memórias delas, que é indeterminado. No artigo Under a Description, em que ela responde a críticas que foram feitas ao seu livro Intention, Elizabeth Anscombe escreve: só de um homem então vivo dizemos que tornou-se um pai ou avô. Mas pode resultar que alguém era um pai ou avô ainda que esteja morto. Você tem uma modificação do passado. Esse homem não vive mais. No entanto, ele adquire agora, depois de morto, a propriedade de ser um pai ou avô. Do mesmo modo, no artigo World Making by Kind Making, Child Abuse as an Example, Hacking escreve: o abuso sexual de crianças é uma nova espécie que mudou o passado de muitas pessoas e assim mudou sua própria concepção de quem são e como vieram a ser. Isso hoje eu tenho a possibilidade de entender algo que aconteceu comigo no passado como tendo sido um episódio de abuso. Mas nós podemos olhar para o século XIX e, por exemplo, o explorador Alexander Mackenzie casou com uma menina escocesa de 13 anos. O escritor Edgar Allan Poe casou com sua prima Virginia, que tinha 13 anos também. Eles eram pedófilos? Eram abusadores de criança? Essa categoria simplesmente não está presente naquele contexto. Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, era fascinado por meninas. Ele costumava dizer: eu adoro crianças com exceção de meninos. Ele simplesmente odiava meninos, mas menininhas era a paixão da vida dele. Lewis Carroll é o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodson, era um pastor da igreja anglicana, que provavelmente morreu virgem, mas que tinha o privilégio de conviver com as meninas que ele tanto adorava. Ele foi um fotógrafo amador que tirou pilhas de fotos de meninas, inclusive com o consentimento dos pais, de meninas nuas. Lewis Carroll era um pedófilo? A categoria não tem aplicação no contexto histórico em que ela ocorre. Nem Mackenzie, nem Poe, nem Lewis Carroll foram pedófilos ou abusadores de crianças. Mas, como escreve Hacking, o abuso sexual de crianças é uma nova espécie de quê? De ação, que mudou o passado de muitas pessoas. Mudou o passado. Tá? O que aconteceu no passado é algo indeterminado, mas o fato de você ter acesso a uma certa descrição modifica o passado e assim modifica a própria concepção que a pessoa tem de quem ela é e de como ela veio a se tornar. Ele diz no mesmo artigo: toda ação intencional é ação sob uma descrição. A invenção ou evolução de novas espécies de pessoas, atividades ou ações cria novas escolhas para alguns, uma vida que se pode adotar, uma coisa que se pode fazer, uma maneira como se pode agir. Sem a espécie, não há tal futuro para escolher. Então, a ideia é simplesmente que você se constitui como uma pessoa na medida em que você desenvolve um plano de vida. Ora, um plano de vida é um plano de ações intencionais que você se propõe a realizar. Então você se constitui como pessoa sob uma descrição.
E você tem agora a possibilidade, a psiquiatria está aqui para te oferecer essa possibilidade de dizer, sim, eu sou essa espécie de pessoa. Eu sou alguém que fui abusado na infância. Que alívio poder falar disso agora. Mas o passado, por certo, é fixo. Objeção. Não. Respondi Haeckel. Como Goodman diria, o passado pode ocorrer num novo mundo se novas espécies são selecionadas. Eventos numa vida podem agora ser vistos como eventos de uma nova espécie. Uma espécie que pode não ter sido conceitualizada quando o evento foi experimentado ou o ato realizado. O que experimentamos é relembrado diferentemente. Não apenas se torna redescrito, torna-se ressentido, refelt. Eu posso experimentar agora ressentimento em relação à maneira como os meus pais se conduziram comigo. Eu revivo o passado e sinto de novo e de outra maneira. Dessa maneira, diz Haeckel, conferimos notável profundidade à visão de Goodman de fazer mundos fazendo espécies. World making by kind making. Aí ele explica, até 1960, tivemos várias noções, incluindo crueldade com crianças, molestamento de crianças e incesto, mas afora algum caso judicial ocasional e escandaloso, apenas os diretamente envolvidos no bem-estar de crianças, por exemplo, assistentes sociais ou médicos pediatras, manifestaram algum interesse nesses assuntos durante os 50 anos precedentes. Desde 1960, o abuso de crianças esteve diante de nós. Também foi notavelmente maleável. A classe de atos que caem sob abuso de crianças muda continuamente. As descobertas tiveram pouco que ver, as mudanças tiveram pouco que ver com descobertas empíricas, embora cada extensão da noção, tenha ocasionado novas descobertas. Ele prossegue, uma segunda razão para escolher o exemplo é que o abuso de crianças é uma espécie relevante em mais sentidos que o de Goodman. A seleção do abuso de crianças como uma classificação vital teve enormes consequências no direito, no dia a dia da assistência social, no policiamento da família, nas vidas das crianças e na maneira como crianças e adultos representam suas ações, seu passado e os de seus próximos. Em terceiro lugar, apesar de seu papel na retórica social e em políticas de vários matizes, o abuso de crianças foi primeiro apresentado e ainda é concebido como um conceito científico, entre aspas. Há disputas de demarcação, por certo. Trata-se de um tópico para a medicina, a psiquiatria, a sociologia, a psicologia ou a teoria jurídica e a autoajuda. Seja qual for a perspectiva, há inúmeros especialistas firmemente convencidos de que há verdades importantes sobre o abuso de crianças. A pesquisa e a experimentação deveriam revelá-las. A quarta razão para escolher o abuso de crianças é que, por muito que queiramos um conceito objetivo acerca do qual é possível conhecimento especializado, a ideia de causar dano a crianças inocentes é poderosamente imoral. No nosso sistema de valores presente, o genocídio é a pior coisa que um grupo de pessoas pode fazer com outro. E abusar de uma criança é a pior coisa que uma pessoa pode fazer com outra. Não poderíamos encontrar o melhor exemplo de uma espécie científica que é também uma espécie moral. Em quinto lugar, esse é um exemplo que nos ajuda a passar ao largo das questões mais tediosas sobre construção social. Lembra do título do livro de Bruno Latour? A construção social de um fato científico. Por certo, escreve Haeckel, crianças foram abusadas antes que o abuso de crianças se tornasse um conceito importante. E por certo, a história descontínua do conceito nas últimas 3 décadas exibe exemplarmente a fabricação e ajuste social de um conceito. Meu exemplo tem a vantagem fortuita de que alguns dos mais estridentes construcionistas sociais, que sustentam que quase tudo é uma construção social, dizem, sem perceber a mudança, exatamente o contrário
acerca do abuso sexual de crianças. Esse é o mal real que a família e o Estado encobrem. Estão certos e errados. É um mal real. Era antes de ser construído. Nem a realidade, nem a construção social deveriam estar em questão. Nesse impressionante ensaio, World Making by Kind Making, Child Abuse as an Example, o Hacking delineia as etapas de uma história do abuso sexual de crianças que ainda está por ser. Ele mostra que lá o predecessor era, na época vitoriana, no século XIX, a crueldade com crianças, que emergiu mais ou menos no mesmo caldo de cultura em que na época começavam a surgir também sociedades e movimentos de proteção aos animais. Né? Ele descreve a primeira sociedade de amparo a crianças foi fundada em Nova York em 1953 e muito imitada em outros lugares. A crueldade era especificamente visada depois de um incidente sensacional, um padrão que depois se repetiu de novo e de novo na história do abuso sexual. Uma menina que tinha sido brutalmente espancada e degradada por sua madrasta tornou-se o símbolo da crueldade oculta, do horror encoberto. Em resposta, a Sociedade Nova-Iorquina para a Prevenção da Crueldade com Crianças foi estabelecida em 1974. Ela foi uma espécie de extensão da Sociedade Humanitária Americana, que previamente se dedicara à prevenção da crueldade com animais. A ideia de tal grupo de ação expandiu-se rapidamente para Liverpool e depois para Londres. Aí surgiram vários movimentos do tipo Salvem-se as Crianças, New Boy Refugees e outros projetos. Tá? O REC mostra com muito detalhe como isso também recolhe alguns dos impulsos que tiveram envolvidos nos movimentos abolicionistas, na crítica à escravidão, a proteção das crianças contra a exploração, o trabalho infantil, por exemplo, recolhe fios de preocupações humanitárias da espécie de motivação que esteve envolvida no abolicionismo, na luta contra a escravidão. Os romances de Charles Dickens, por exemplo, ilustram a preocupação e o desenvolvimento e a constituição de uma consciência social da brutalidade com crianças, que consiste no trabalho infantil de fábrica. Tá? Um primeiro domínio de abuso de crianças que essas sociedades de proteção às crianças, de prevenção da crueldade, circunscreveu foi o espancamento, os castigos corporais a que crianças eram submetidas. Só mais adiante, nós já estamos entrando no século XX, na década de 20, começou-se com muitas cautelas a explorar o abuso propriamente sexual, que emerge, bom, comportamento sexual para com crianças no seio da família é incesto, uma categoria clássica que se tinha. E aqui nós temos, então, já a noção geral de crueldade com crianças, a forma específica que é constituída pelos castigos corporais, ou a forma que é constituída pelo trabalho infantil na fábrica, e agora você tem o incesto com uma forma de abuso. Dependendo de qual dessas categorias você está visando, a contagem, a estatística da ocorrência do fenômeno varia. E Hacking dedica uma boa parte, como é de esperar de um especialista na história da probabilidade e da estatística aplicada, a investigar as dificuldades com a apuração estatística da ocorrência de abuso com crianças.
uma sessão inteira do artigo é dedicada ao fenômeno que ele chama de exportação. É um truísmo, escreve Hacking, que um bocado de comportamento que hoje nós consideramos intrinsecamente abominável e terrivelmente danoso para crianças, é venial e é mesmo tolerado em outras culturas. Isso era bem conhecido antes que o abuso sexual de crianças emergisse como um problema social confirmado. Em 1953, Alfred Kinsey fez um relatório importante, o Kinsey Report, sobre a sexualidade humana, com base em longos anos de pesquisas e entrevistas, e trouxe à tona uma variedade de fenômenos acerca da sexualidade humana que eram mais ou menos encobertos pela hipocrisia social. E McKinsey, no ensaio dele, observou que é difícil compreender por que uma criança, exceto por consequência do condicionamento cultural, deveria ficar incomodada porque os seus genitais são apalpados, ou perturbada ao ver os genitais de outras pessoas, ou perturbada mesmo em contatos mais íntimos. Portanto, isso logo vai ser estabelecido como uma forma de abuso sexual de crianças. O historiador francês Philippe Ariès, que escreveu uma história social da infância, chama atenção para o seguinte fenômeno, fato histórico, né? Ariès usou a prática constante de toque nos genitais do infante-rei Luís XIII como evidência da ausência de uma conceitualização repressiva. Isso não era vivido como abuso de criança tocar nos genitais do príncipe herdeiro da Casa Real. Isso afeta a nossa concepção da objetividade dos fatos acerca do abuso de crianças. Hacking também dedica sessões extensas desse ensaio à extensão metafórica do fenômeno do abuso. Tá? O abuso de crianças, ele escreve, é uma metáfora poderosa porque tem a propriedade de deixar de ser imediatamente uma metáfora. Uma vez comparado ao abuso de crianças, qualquer coisa que envolva crianças é abuso de crianças. A comparação não depende daquilo que poderia chamar os méritos intrínsecos da comparação, mas das partes interessadas que querem traçar a comparação. Tá? Eu considero a paixão corrente pelo abuso ritual de crianças um caso de metáfora. Acreditem nas crianças, diz um adesivo de para-choque de carro. O caso mais vividamente reportado, os McMartins de Manhattan Beach, Califórnia, foi tão mal julgado nos tribunais que o fracasso da acusação não mostra nada por si mesmo. Mas há alguma verdade num artigo que chegou a ser popular, o abuso ritual sexual, a fraude do abuso sexual ritual, das extensões gélidas de Minnesota e Nova Escócia até o Torre do Sul. Adeptos acreditam que o continente está cheio de casos de abuso satânico de crianças. Os casos nem sempre se sustentam nos tribunais. Um caso que foi bem julgado por um juiz competente e por advogados decentes, com constante preocupação pelo bem-estar das crianças, ocorreu em Hamilton, Ontário, Canadá. A investigação durou 18 meses, mas permaneceu estável, porque o juiz insistiu que o único objeto do processo
era decidir se as crianças deveriam ser postas sob a guarda da justiça. Fizeram isso corretamente. A corte ouviu, mas não decidiu acerca das afirmações de satanismo, que, como sempre, eram baseadas em boatos e eram inconsistentes. Atualmente, o diretor da Associação de Ontário para a Proteção de Crianças diz que, de lá para cá, aconteceram 12 a 14 casos de violência contra crianças no país, e que, desses todos, 3 foram associados a satanismo. Ele se queixa da polícia e dos políticos por não quererem se envolver nisso. É um fato notável, todavia, que não há condenações por abuso satânico de crianças. A parte final, as últimas 30 páginas, 20 a 30 páginas do artigo de Hacking, se dedica a comparar velhos mundos, como o mundo em que viveram, como eu mencionei, Alexander Mackenzie, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, que você não tem a categoria do abuso de crianças e não tem uma classe de ações que são descritas corretamente como abuso de crianças, e os novos mundos em que essa categoria está presente. Tá? Erving Goffman especulou, há muito tempo atrás, que a classificação dos desviantes por cientistas sociais podia reforçar ou mesmo engendrar o comportamento desviante. O abuso de crianças certamente convida a especulação na linha da teoria da rotulação. Isso é, as pessoas chegam a se ver a si próprias como abusadores por terem sido assim rotuladas. Mais interessante, L.G. Schultz sustentou que sintomas de serem abusados podem ser iatrogênicos, isso é, gerados, patologia engendrada pela medicina, pela prática médica. Isso é, induzidas por profissionais que administram um caso como um caso de abuso de criança. A própria rotulação e a intervenção na interação sexual de crianças, adolescentes e adultos pode se tornar vitimogênico ou traumatogênico, escreve Schultz. Isso significa que as experiências infantis de trauma, a criança experimenta trauma ou se experimenta a si própria como vítima apenas depois de que a sua vida é tratada como um caso. Tá? E é por isso que Hacking conclui o seu artigo dizendo: o que acontece com a pessoa que agora chega a ver-se a si própria como tendo sido sexualmente abusada? Eu não estou me referindo à pessoa que meramente guardou um segredo abominável, privado, e que agora pode se sentir liberada porque pode finalmente falar sobre isso, ou se sentir oprimida por ter trazido à consciência esse fato penoso. Eu estou me referindo a situar-se em um mundo novo, um mundo em que a gente foi formado de maneiras como antes não poderia ter sido. A consciência não é despertada simplesmente, mas ela muda. Isso talvez é a mais poderosa e a mais desafiadora aplicação do princípio de Goodman de que mundos são constituídos por espécies. O abuso de crianças é uma nova espécie que mudou o passado de muitas pessoas e assim mudou a sua própria concepção de quem elas eram e como vieram a ser. Nós vamos nos voltar para a maneira como Thomas Kuhn, na sua filosofia da ciência, investigou o impacto que a mudança conceitual tem
sobre a constituição de espécies e de categorias. Isso vai nos levar a avaliar a crítica ao novo essencialismo, a tese de que os designadores de espécies naturais são designadores rígidos, no sentido de Kripke, defendida por Kripke e por Putnam, e criticada por Kuhn em dois ensaios importantes, Mundos Possíveis na História da Ciência e Dubbing and Redubbing the Vulnerability of Rigid Designation. Há um ensaio importante de Hacking sobre as ideias de Kuhn. Nós vamos ver Hacking retomando essas coisas da perspectiva da história das ciências, que é Working in a New World, the Taxonomic Solution. Para lá que estamos nos dirigindo. Vamos voltar, depois desse interregno, à filosofia da ciência, então.